Doutor, que bom você ter vindo cá. Rapaz, desculpa, como é que fala ele não ter, Vindo antes, não né? ter vindo antes, né? Também. Não, mas beleza, cara. Mas beleza, acreditou no projeto e veio. Você, o Vespa, agradecer o Vespa também, tá? Ô Douglas, a política hoje te mostra, como que tá? Ô Zé Vila, só fecha um pouquinho por causa do retorno. Como que tá a política hoje em Timóteo? Graças a Deus, nós estamos nos esforçando, né, Vitor, para poder unificar as forças e esse primeiro ano é um primeiro ano importante, porque é um ano da gente planejar a administração, né, para os 4 anos e principalmente consolidar as parcerias para poder conseguir os recursos que a gente precisa. Estava fazendo uma conta por alto ontem, graças a Deus, assim, já tem aí um valor alto que está sendo captado junto com os deputados, junto com os parceiros, né? E tudo isso vai representar o quê? Nos próximos 2 anos aí, as obras que vão ser executadas na cidade. Então, acho que é a essência do que nós trabalhamos, né? Que é os parceiros, né, buscarem soluções, não ficarem somente apontando problema. Acho que isso aí nós estamos conseguindo, né, Vitor? A ampla maioria dos vereadores, dos parceiros, dos deputados estão, né, entendendo, né, que tem que ajudar com alguma coisa, então estão caminhando já os recursos para a A cidade. Vespa é secretária de Educação, né, Vespa? Isso. Conheço Vespa há anos. Não espalha muito, né? Ah, Graças a Deus, eu tenho até um orgulho de, como os demais profissionais de área, de ser professor e de fazer o que eu gosto. Mas, você fez a pergunta para o Timóteo, o Douglas falou, vou tomar a liberdade de querer contribuir na resposta. Hoje existe um sentimento a favor de Timóteo. Assim, a gente tem visto os vereadores na Câmara, a grande maioria, trabalhado de forma leal, posicionado como fiscalizador, sim, mas também juntando força para defender a causa maior que a nossa cidade. Quando eu falo isso é porque, às vezes, o modo de pensar, de caminhar de um e de outro é diferente. Mas a forma de agir a favor da cidade tem que ser igual, porque a cidade é que ganha com isso. E o Douglas falou aí, as emendas que assim, estão vindo, das emendas parlamentares, é fruto das intervenções, das interlocuções dos nossos vereadores na cidade. O vereador tem uma parceria com um deputado ou com outro deputado, e o deputado, recentemente, que ajuda a cidade, então tem contribuído muito e tem criado condições para a gente continuar a nossa caminhada. e tem buscado muito recurso, Douglas? Graças a Deus, por alto, né, Vespa? Já temos aí em torno aí de R$ 8 milhões já captado para esse ano em emendas parlamentares e ainda tem algumas pessoas que não se pronunciaram ainda, né? Então tem a perspectiva de chegar mais recursos. O que é importante dizer, né, desses recursos? Porque é um recurso que não estava no orçamento do município, são extra. Então, passado todo esse momento de pandemia, então já houve aí, né, Vespa, uma situação atípica que é a cidade, né, e o país todo está fora, né, da sua normalidade, então naturalmente o orçamento poderia talvez diminuir um pouco ou, né, ter ali uma estagnação. Então essa fonte de receita extra, ou seja, né, trazer mais dinheiro é importantíssimo para poder fazer obra que talvez não seria feita se não tivesse esse recurso extra. Então, o papel do município, né, nosso enquanto prefeito, é subsidiar o vereador ou o outro parceiro com o projeto, né, tendo ali a ideia de quanto vai ser gasto para fazer determinada obra, Planilha, né? as planilhas, ou então até mesmo a previsão inicial de quanto que vai ser gasto. Isso aí tem acontecido, a equipe de engenharia é uma equipe bem capacitada, tem feito um trabalho sério na cidade e com uma ordem que nós, né, fazemos questão de manter desde o primeiro dia de governo, que é que toda obra que for executada na cidade nós não vamos fazer de forma nenhuma um paliativo, vamos fazer uma obra que de fato resolva permanentemente o problema. A UPA é um caso, assim, tem gente falar, foi um investimento que você fez aí. E é bacana, minha sogra tem usado muito lá e tem dado resultado, né? Com certeza, inclusive essa noite precisei, né, meu filho passou mal, mas eu meio, na madrugada, meio passando mal, acabei indo com a minha esposa, graças a Deus fiquei feliz de ver, né, o equipamento, né, estando à disposição da comunidade. Eu falo isso porque acho que, né,
os políticos, né, as pessoas que estão aí à frente dos cargos, elas têm a obrigação também de utilizar aquele equipamento que está à disposição da sociedade para poder também mostrar que é para todos, né? Todos, SUS, né? O SUS ele é universal e fiquei feliz de ver ali um equipamento organizado, né, limpo, com os profissionais à disposição, com atendimento digno. Eu acho que é isso que o nosso país precisa, né? Que seja qualquer pessoa, independente da sua classe social, independente, né, do seu da sua questão financeira, ter ali à disposição bons equipamentos, né, seja nos postos de saúde, ou seja as escolas, né, tá aqui o Vespa que milita nessa área, né, há vários anos e que, né, tem sido o desafio dele enquanto gestor, né, ao meu lado, tentar melhorar a educação para que isso seja uma realidade em todas as áreas e assim também nos outros equipamentos. E outra coisa também, que você tem feito aí, que eu achei bacana também, até o Marcos fez lá que é a regularização fundiária do Macuco, né? Sim. Isso é próprio investimento também futuro, né? Eu sou do bairro lá, então a gente... Com certeza, né? Foi uma vitória para o bairro Macuco, né? A assinatura do contrato com uma empresa, né, séria, né, que vai possibilitar, né, a regularização de mais de 1.000 imóveis. Então nós temos aí, né, essa perspectiva, né, um contrato que vai demorar 9 meses para ser executado. Fez o GEL já? Já fez, já foi feito sobrevoo, e aí agora vai ter, inclusive, eu vou aproveitar aqui a oportunidade para poder fazer o convite para as pessoas. Vamos ter uma audiência pública, né, no dia 17 de junho, na Igreja Assembleia de Deus. Né? Tem que fazer um cadastro antes, é importante, né? Quem puder, quem tiver interesse, acessar lá, seja na minha página ou na página da prefeitura, tem o link, né, com as demais informações. Vai ser transmitida pelo YouTube, né, ou seja, dia 17 de junho, das 19h20. Na Assembleia de Deus do Macuco, do bairro Macuco. Isso, aí é importante fazer o cadastro antes, exatamente por causa da questão da pandemia, né, Claudinei? Porque vai ser mais fazer bem organizado. A gente tem visto aqui também, se falando em pandemia, a minha mãe já tomou vacina, as 2 doses, minha sogra, meu sogro, vacina de gripe, né? Tudo aqui, bem dizer, dentro do Limoeiro, né? Isso é bacana, esse trabalho que você está tendo na luta contra o Covid aí, né? Com certeza é outra, né, ação que demanda aí um esforço muito grande aí da equipe da saúde, né, em parceria, com a educação, porque até então as escolas municipais não estavam sendo utilizadas, né, Vitor? Inclusive, vamos aproveitar a oportunidade para agradecer o empenho da equipe da Secretaria de Saúde. Então, só de parabéns. Que juntos, assim, foi a cidade de Timóteo, está acompanhando. Eu tenho a satisfação de dizer que as aulas na rede municipal retornaram dia 31, e todos os profissionais da educação foram vacinados até na quarta-feira. Na sexta, no dia 28, e posteriormente no dia 1º, demonstrando a responsabilidade na organização, no planejamento, e a gente trabalhou junto, né, para que isso acontecesse. A primeira dose, né, já aconteceu isso, e isso trouxe uma tranquilidade muito maior para os professores, para os nossos alunos e para a comunidade de uma maneira geral. Douglas, foi bom ele estar aqui. E como que vocês estão fazendo com as vacinas diferentes que estão chegando? Tem a Pfizer, que vem diferente. Como que vocês estão fazendo? Então, há um controle muito rígido, né, da equipe, né, da Secretaria de Saúde, exatamente para não ter aí nenhum caso de pessoas que foi vacinada com uma dose e depois foi vacinada com a dose. Você vacina para quando faz, então, a segunda dose. Faz muito bem controlado, né? Isso. No primeiro momento, a gente estava aguardando, né, quando chegava determinado tipo de dose, ele estava aguardando a primeira dose e a dose que seria utilizada subsequente. Aí mudou o entendimento do Ministério da Saúde, né, as doses estão chegando posterior e a gente está, né, aplicando o máximo possível, a não ser quando a dose vem já com a indicação que é para a segunda, né, para a segunda etapa de quem já tomou. Graças a Deus nós não tivemos aí problemas relativos à questão de faltar a vacina. Estamos preocupados, naturalmente, né, porque todo mundo viu aí no Brasil que faltou, teve uma interrupção, né, na produção por causa da matéria-prima, né, que é o IFA, e aí agora nós estamos aguardando chegar aí, principalmente para quem já tomou da Coronavac. Distrito Industrial, você pensa em montar outro? Então, nós estamos, né, fazendo um grande trabalho através aí da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e até
uma boa pauta, né? Porque hoje nós temos 2 núcleos industriais na nossa cidade. Um deles aqui pertinho, né? Que é aqui entre o Alphaville e o Limoeiro Recanto Verde. Esse aí já consolidado na época, né, na gestão do ex-prefeito Lelé, e também um pequeno núcleo de empresas ali na Alegre. E quando nós fizemos, né, o primeiro diagnóstico, né, que foi o primeiro trabalho que foi feito pelo nosso governo, nós identificamos, Claudinei, uma quantidade grande de áreas que estavam ali ociosas. São áreas do município, pertencem à cidade de Timóteo, ou seja, não é minha, nem de nenhuma outra pessoa, estavam ali na posse daquelas áreas, porque o município permitiu, o termo correto é a permissão de uso, e que não estavam sendo utilizados para poder gerar, né, emprego, não estavam sendo utilizados para poder gerar renda, ou que existia ali de fato uma empresa, mas a empresa não estava formalizada, e dessa forma não estava ali gerando os impostos, não estava gerando ali cumprindo a finalidade dela. Então o primeiro trabalho que foi feito foi esse, e aí já no mandato anterior, a gente já começou um processo de retomada de algumas áreas, ou seja, né, foi dada ali às pessoas a oportunidade de se adequar, legalizar toda a sua situação. E se não fosse feito agora, a gente já está fazendo, né, o processo de retomada. Se eu não estou enganado, acho que são 13 ou 14 áreas, né, Vespa? 14 áreas. São 14 áreas. E o interessante é que a gente já tem aí umas 20 ou 30 empresas querendo se instalar na cidade. Então, nesse primeiro momento, qual que é o trabalho que nós vamos fazer? Organizar essa questão dessas áreas que estão aí, já estão à disposição, já estão em um local onde tem ali a infraestrutura, já tem água, já tem esgotamento, já tem energia. E em seguida, tem sim o sonho, de fazer o segundo distrito industrial, que é o que está ali próximo ao bairro Macu, que é uma área grande, uma área, que tem um enorme potencial, e nós estamos trabalhando já, junto aos órgãos estaduais, algumas questões que têm que ser melhoradas, como por exemplo o acesso para o escoamento da produção. Hoje nós temos aqui, por exemplo, a Emalto, aqui no bairro Alegre, que quando tem uma peça muito grande ou quando tem determinado tipo de som, a logística já fica comprometida, prejudica as pessoas, prejudica o atendimento médico se por acaso precisar. Se tiver, não é o caso mais, graças a Deus, porque nós conseguimos resolver aquele problema também lá no Jardim Vitória, mas antigamente era comum ter talvez algum tipo de paralisação em protesto, e aí se comprometia toda a dinâmica da cidade. Então, é necessário sim fazer uma nova rota para poder facilitar aí o trânsito da Regional Leste. Não podemos ficar dependentes da única via. Alguma coisa também, não sei, tem algum projeto de uma ponte, alguma coisa assim, que atravessa, parece que cai na BR, algum projeto assim, não tem? Sim, tem, o projeto, ele, além de fazer essa ligação junto com a BR, ele prevê, um estudo ou a elaboração, de uma estrada que ligue também a regional AMG 760, porque também é uma preocupação que nós temos. Vai sair numa cúpula. Exato. Então, assim, nós temos um potencial muito grande de ter aí uma nova vertente de crescimento aqui para a nossa cidade, que facilite o escoamento da produção e, naturalmente, gere os empregos, porque esse povo precisa trabalhar, Precisa trabalhar e gerar renda para a cidade. Ô Vespa, as aulas voltando, já está tudo certinho já? Graças a Deus. Já voltou, né? Mas assim, eu só vi, assim, em que pé já ter voltado, nós, na verdade, chegamos a planejar uma modalidade de retorno já em fevereiro, que era a modalidade de híbrida e revezamento escalonado. No entanto, a gente viveu aquela experiência ruim da onda roxa. Nós, no primeiro momento, já tínhamos feito todos os procedimentos, porque o retorno estava vinculado a um protocolo aprovado pelo Conselho Municipal de Educação e pelo Comitê Covid-19, e todos os protocolos estão vinculados a distanciamento, ao uso do álcool gel, a medição de temperatura, a máscara, enfim. Aí a gente teve que interromper, por causa da onda roxa. Na interrupção, suspenderam as aulas e logo depois, quando foi retomado no modelo de aula remota, porque já existia um planejamento da etapa. E planejamos que voltaria no dia 31. Graças a Deus, conseguimos, igual eu já disse, voltar com a vacinação e os protocolos eles continuam. É bom destacar sempre que, em que pese todos esses protocolos estar funcionando e dando a garantia dentro da escola, nós não podemos baixar a guarda. Ainda é o uso da máscara fora da escola, manter o isolamento e todos
os protocolos ou as medidas necessárias para evitar a circulação desse vírus. Então, eu aproveito a oportunidade para falar. Vamos lavar a mão direito com água e sabão, usando álcool, manter o distanciamento, usar máscara quando for necessidade, porque nós não podemos baixar a guarda, porque essa pandemia ela ainda está aí. Nós temos que tomar cuidado para que a gente não tenha maiores problemas. Douglas, você esteve lá no seminário lá na MM, vocês também são filiados à associação? Sim, inclusive, eu quero aqui aproveitar para poder parabenizar o nosso prefeito Marcos Vinícius, né, um parceiro, né, da nossa cidade. Eu tenho, né, muita liberdade de fazer essas colocações, porque desde quando nós assumimos, né, em 2018, o Marcos Vinícius já estava à frente de Coronel Fabriciano, já estava ali iniciando o seu trabalho, e a todo momento sempre, né, foi muito solícito, né, em compartilhar algumas dificuldades, né, algumas soluções para as dificuldades que a gente, né, apresentou, né, as experiências que ele já tinha tido positivo, né, os contatos, isso faz muita diferença. Eu falo isso porque tem político que não quer ver, né, o outro, né, conseguir as soluções. E graças a Deus entre nós nunca teve esse tipo de relação, né? Tudo aquilo, né, que eu consegui, né, eu então descobri de alguma forma que, né, poderia ser um caminho, né, para a nossa cidade, compartilhei com ele também, né, teve ali a liberdade de tentar, né, para poder conquistar para a sua cidade também. E esse evento, ele foi um exemplo disso, né, porque foi uma iniciativa, né, junto com a Associação Mineira de Municípios, para poder colocar algumas práticas para outras cidades. E foi muito bem prestigiado, vi ali vários prefeitos. Então o prefeito está de parabéns, então eu fiquei muito feliz, né, de poder participar daquele evento. E acho que realmente é o que a gente tem que fazer agora. Porque querendo ou não, nós não vou falar perdemos, né? Vou colocar que nós, né, tivemos que investir aí grande parte dos nossos, né, nos nossos últimos dias, né, na questão do combate à pandemia. Então, querendo ou não, as outras áreas elas ficaram um pouco prejudicadas. Então, nós precisamos retomar, né, o diálogo sobre o crescimento dos municípios, né, de forma geral. Precisamos retomar aí o diálogo sobre, né, a questão do financiamento dos municípios. Foi muito bem falado a respeito do Pacto Federativo. O dinheiro todo hoje vai para o governo federal, vai para a União, e nós continuamos aqui embaixo, né, junto com os municípios, né, junto Só a favor do dinheiro ficar aqui. né, sofrendo tudo que a gente precisa, tem que pedir bênção lá no governo federal, porque o dinheiro não é suficiente. Né? Muitas vezes, né, o prefeito tem que fazer uma ginástica muito grande para poder honrar mesmo os pagamentos, seja aí dos servidores, seja aí, né, dos fornecedores. Enquanto isso, o governo federal tem dinheiro sobrando, né, e a gente tem que ficar ali implorando muitas vezes para poder conseguir um valor um pouco mais vultuoso, para poder fazer uma obra grande de infraestrutura, ou para poder, né, fazer ali poder fazer um custeio devido, né, por exemplo, quando tem uma UPA, e no final das contas, né, o município é que está pagando aí grande parte, né, desses programas que são importantes. Vou dar exemplo aqui do PSF, né, tem educação também, né, Vespa, que tem o seu custeio, mas mesmo assim poderia ter ali no bojo, né, das receitas um valor um pouco maior para a gente poder fazer, né, algumas outras ações que vão melhorar o ensino, vão melhorar a qualidade, né, de trabalho, e naturalmente tudo isso vai respingar, ou então vai resultar ali numa qualidade de vida melhor para as pessoas. Então tem que ter sim essa ação. Eu sou apoiador também do movimento. E você tem algum papo, já teve alguma conversa com o Gustavo também em Patinga? Sim, É Vale do Aço, né? Sim. Nesse começo de mandato, né, nós percebemos um estreitamento da relação mesmo com os 4 prefeitos, né, da nossa região do Vale do Aço. Né? Nós temos ali, né, a região que tem as 4 cidades, e tem o Colar, que envolve outros. Então, mas desde o começo nós criamos aí uma pauta de tentar reunir mensalmente. Infelizmente veio também aí o agravamento da situação do coronavírus, a gente não teve que ajustar a agenda, mas estamos reunindo aí mensalmente, né, juntamente com o Bruno Morato, lá de Santana do Paraíso, o Gustavo de Patinga, exatamente para poder tentar criar uma pauta comum de alguns assuntos que são comuns. Vou dar exemplo aqui do transporte público, que ficou muito evidente, né, a Copasa, que é um problema de todos os municípios. Sério. E entre outros, né, mesmo? A região metropolitana, né? Ela tem que ser de fato, porque não só de direito. E o trabalho dos prefeitos, que eu tenho acompanhado junto com o Douglas, tem direcionado para essa perspectiva. E outra coisa, eu acho que o Vale do Aço, ele
é um grande gerador de empresa e riqueza também para Minas, né, cara? Tem Nossa, Userina, Peran, Senibra. Isso é coisa grande. Você imagina o montante de CMS que gera. O que eu acho dificuldade é muitas vezes a cidade que ela vive só do comércio. Muito mais difícil ainda quando chega uma pandemia, que, por exemplo, aqui em Ipatinga tem empresas grandes. E quando a cidade não tem? Como que ela faz? Não, é muito difícil. Que dificulta. O grande desafio, só falando a respeito dessa situação aí, é de fato a diversificação mesmo que todas as cidades precisam. Porque até mesmo também para a cidade que tem uma grande indústria, é também um risco, né? É também um desafio. Dependência. Porque muitas vezes você fica dependente daquela receita, e nós já tivemos, por exemplo, né, situações aqui em Timóteo que houve aí talvez, né, um esfriamento, vamos colocar assim, do segmento, no nosso caso aqui o aço, o metal mecânico, e aí as receitas naturalmente caíram, e aí a cidade também colheu os desafios disso. Eu acho que, né, a receita nessa situação é uma para todo mundo. E já dizia aí os nossos avós, as nossas mães, né, que a gente não deve colocar todos os ovos numa única cesta. Então nós temos que trabalhar para que quem tem uma grande indústria mantenha, e eu sou a favor disso. A gente tem que ter um bom relacionamento, né? Falo isso aqui com todo mundo, não escondo, né? Busco ter um relacionamento, né, respeitoso, né, com a Peran, que é a nossa principal empresa, mas ao mesmo tempo também tento incentivar aí outras empresas que, né, estão em segmentos diferentes. Há poucos dias atrás tive a oportunidade de fazer uma visita no governo do estado, contei inclusive com o governador Romeu Zema, levei para ele um produto que é fabricado aqui na nossa cidade, tem dado aí um grande resultado na questão das exportações e que pouca gente sabe, que é o mel. Nós temos aqui a Melbras, que é uma empresa que está situada ali no bairro Alegre, é uma das grandes exportadoras de mel, está fazendo aí um grande trabalho, fazendo questão de levar um produto. Da mesma forma também que nós temos outras empresas que têm feito aí trabalhos bonitos, que têm, né, ajudado a economia da nossa cidade e que muitas vezes não são reconhecidos, e o trabalho que a gente faz é exatamente de levar isso ao conhecimento das pessoas, para quando você chegar no supermercado, você dê preferência àquela empresa, né? Se você tem um investimento, por exemplo, você faça na sua cidade. Nós estamos aí, estamos conversando sobre isso, né, Vespa? Nós estamos aí com 3 ou 4 loteamentos para poder aprovar ainda esse ano aqui na nossa cidade. Né? Ou seja, quem gosta de empreender no ramo imobiliário, não vai faltar oportunidade. Então, é a oportunidade que a gente, né, pede às pessoas. Se você tem um dinheiro guardado, invista aqui na nossa cidade, porque com certeza vai valorizar, porque a cidade está sendo bem administrada. Ô Claudinei, deixa eu dar uma pitaca nessa posição aí. Douglas está falando da questão do Melbras, da metal mecânica, mas a credibilidade resgatada, e a gente fala sem querer ser pretensioso, né, do nosso governo, mas com responsabilidade, até com muita humildade, o respeito e a integração e a credibilidade alcançada via governo sério e responsável, nós conseguimos trazer para cá, né, novos investimentos. Nós estamos vindo aqui, está vindo o supermercado Coelho Diniz, né, também. Ele vai montar onde aqui? Nós temos Dentro do Primavera? Aquele lá é um do Vale. É do Vale. É do Vale. O do Vale, inclusive, tem 2 unidades. 2 frentes, né? Uma que está sendo feita lá no Olaria, né? E o outro lá no Santa Rita, que vai ser um centro de distribuição. Santa Rita, depois da prefeitura? Depois Não, do Cachoeiro do Vale. Cachoeiro do Vale. Antes do Cachoeiro do Vale. Na Rita, são parecidos. E o Coelho Diniz no centro comercial, uma obra lá de pouco mais de 23 mil metros quadrados. Então, é a credibilidade, e isso também vai enriquecer o nosso comércio, que é um outro viés que a gente também tem discutido e trabalhado porque nós temos uma topografia muito boa, o nosso centro, né, Douglas? E a gente também, a nossa cidade também está se preparando, e os empresários no ramo da atividade comercial têm trabalhado para melhorar ainda mais o atendimento. Isso está fazendo a diferença. E quando vocês entraram para hoje, vocês pegaram do cenário, o que vocês imaginam assim? Foi uma caminhada dura, né? Foi uma caminhada difícil, porque
Você assumir uma cidade que, por exemplo, teve 3 prefeitos num único ano, né, que foi o caso em 2018, que já vinha ali de um histórico de 12 trocas de prefeito. Não foi fácil. Não foi fácil. Eu falo isso porque até mesmo a cidade já estava cansada daquela situação e muita gente desconfiada se valia a pena continuar investindo em Timóteo. Pessoas que falavam, meu Deus, já estava desanimado, já queria mudar, já queria tirar minha empresa daqui. Outros falando que já estavam ali praticamente desiludidos com relação ao futuro da cidade. O próprio funcionalismo público, né, Vespa? Porque você deixa de ter uma referência do gestor. Porque o gestor ele tem que ter firmeza nas suas decisões, até para as pessoas entenderem que muitas vezes as decisões ruins têm que ser tomadas e elas são necessárias por alguma razão, por algum motivo, e aquilo ali muitas vezes criava uma certa dificuldade. Graças a Deus, hoje as pessoas estão entendendo que a gestão tem uma ordem, tem ali um planejamento que está sendo feito, organizando aquilo que foi possível nos 2 primeiros anos. Hoje estamos vivendo um novo momento, tudo aquilo que nós fizemos de forma muito técnica. Vou dar um exemplo aqui da FIP, que foi um trabalho que foi realizado a pedido aí do sindicato dos servidores, da própria justiça, do próprio funcionalismo público, para poder regularizar uma série de situações, e hoje que a gente está tendo a oportunidade de implementar. São decisões duras, são decisões difíceis, mexem ali com a particularidade das pessoas, mas que são necessárias, porque muitas vezes o dinheiro estava sendo ali aplicado sem ter uma consistência, e isso poderia gerar problemas no futuro, e principalmente causando injustiças. Vou dar exemplo de uma situação que foi feita agora recentemente, que foi a atualização de dados. Era um trabalho que a prefeitura muitas vezes nunca tinha sido realizado, e que ao fazê-lo nós identificamos pessoas que estavam recebendo a mais, e por isso teve que ser ajustado, e também pessoas que estavam sendo lesadas pelo município, também teve que ser ajustado, e as pessoas passaram a receber um valor maior porque era direito delas. Eu falo isso porque são situações que comento com o professor Vespa e também com todos. Eu não tenho interesse em prejudicar nenhum servidor, mas eu quero ter ali o sentimento de que foi feita justiça, que o município não está sendo lesado e que o servidor também não está sendo lesado. Então, é o que nos motiva, Vespa, a continuar tomando essas decisões, muitas vezes difíceis, porque nós encontramos com as pessoas nas ruas, elas falam, Douglas, isso aqui eu não entendi, me prejudicou, só não, vai lá que com certeza vai ter lá a pessoa do recurso humano que vai te explicar, que vai te demonstrar, e também que está ali à disposição para poder ver se de fato não aconteceu algo que prejudicou a pessoa, e se tiver, nós vamos consertar. O que nós não vamos, de forma alguma, nos abater, é no sentido de não deixar de fazer aquilo que precisa ser feito. Doa quem doer. O cenário para o ano que vem, como que você está vendo da política? Olha, eu vejo, com você, o Vespa, o que vocês estão imaginando? Eu vejo com muita tristeza, assim, a nível nacional, assim, uma agressividade, no momento que a gente está vivendo. Uma intolerância, na verdade, Claudinei? As pessoas, elas talvez aí na ânsia de defender aquilo que elas pensam, algumas pessoas têm ofendido, têm talvez ali colocado de uma forma que não é adequada. Eu acho que isso aí nós não podemos permitir que isso aconteça. Temos que respeitar, aprender a conviver com as nossas diferenças, aprender a conviver com a forma que cada um pensa, mas dentro de um respeito. Acredito que a nossa região vai ter aí uma grande oportunidade, principalmente de reconhecer aquelas pessoas que têm feito o trabalho de parceria junto com a região, ou seja, aqueles deputados que encaminham as emendas, que quando os prefeitos precisam estão ali à disposição. Eu acredito que a região tem que honrar essas pessoas, deputados estaduais, deputados federais, senadores, todos aqueles que, quando a gente precisa, estão ali à disposição. E ao mesmo tempo também nós temos a possibilidade de fortalecer a nossa representatividade, que é o que de fato nós precisamos. Temos bons representantes, mas precisamos de mais pessoas para poder
fortalecer aí o envio dos recursos, para poder ajudar aí nas situações. Isso aí só depende da consciência das pessoas. Nós não podemos nos dar ao luxo de votar nos paraquedistas. São aqueles que vêm, pegam o nosso voto, pegam aí a representatividade da região e depois não estão preocupados em nos ajudar naquilo que são os problemas e principalmente não enviar os recursos que a nossa região precisa. Falo isso porque temos tido aí contato com várias pessoas, não é mesmo? E isso aí é o que eu cobro deles, só seja leal. Porque você veio aqui, recebeu, foi recebido pelas pessoas e da mesma forma também temos recebido todos aqueles que estão encaminhando recursos para a nossa cidade. Diferente partido, diferente de base ideológica ou de composição partidária. Nós queremos ser parceiro de quem é parceiro da cidade. E, ao mesmo tempo, querendo que a cidade entenda que nós precisamos de aumentar a nossa representatividade para poder conseguir aí os recursos. Você como professor, como que você vê a política? Eu vejo o Douglas assim, falou parte, mas eu queria assim fazer uma reflexão. A minha grande preocupação hoje, a nível nacional, e mesmo estadual, municipal também é óbvio, é a questão do Estado Democrático de Direito. Me preocupa muito como as coisas estão sendo conduzidas para passar uma mensagem de dividir no meio. Se eu penso diferente de você, eu não presto. Ou se você pensa diferente de mim, você não presta. Isso me assusta. Isso me assusta muito porque as pessoas não podem usar o sectarismo, não devem colocar a consciência cidadã abaixo da possibilidade da democracia. Para mim isso é preocupante, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo um caminho aberto, porque nós sabemos que existe um caminho aberto, é muito importante que as pessoas tenham consciência que o voto no legislativo ele é importantíssimo, porque é importante o voto no executivo. Nós vamos escolher ano que vem presidente, governador, mas vamos escolher deputados também, senadores. E o Congresso e a Câmara de Deputados precisa de ter representatividade. A nossa região precisa ampliar pessoas que possam nos representar de fato. Nós estamos trabalhando no sentido de discutir essa questão com muita tranquilidade, para que as pessoas que forem se apresentar para o cenário estadual e represente a nossa região, represente a nossa cidade muito bem. Então, a expectativa é que a gente nunca pode perder a esperança na busca desse Estado Democrático de Direito e na possibilidade de viver melhor, de ter representantes que melhor vá defender os interesses da população e da cidade e da região. A nível nacional, você acha que uma terceira via? Eu acho que todas essas discussões, elas vão acontecer dentro de um parâmetro que é as pessoas avaliarem qual que é a perspectiva delas. Acho que nós vamos ter aí uma grande quantidade de candidatos, seja a nível federal ou estadual, ou seja, vai ter uma pulverização. E no final das contas, nosso país trabalha com o segundo turno, vai ser no segundo turno que os alinhamentos vão acontecer. Eu não acredito em alinhamentos antes do segundo turno. Acho que todo mundo vai, até pela quantidade de partidos que o nosso país tem, vai ter aí uma grande quantidade de candidatos no primeiro turno. É um modelo diferente do que a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, que já desde o começo tem uma polarização entre duas frentes. Mas eu acredito que no segundo turno é que a chapa vai esquentar mesmo. Aqui, mas você falando assim, o Vespo aqui, você acha que é educacional hoje você acabou de falar aí, por exemplo, se eu penso diferente, você não presta. Eu penso que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu estou te falando como professor de história. Eu penso que a gente tem que ter a habilidade de respeitar as diferenças, mas ao mesmo tempo não impor a sua ideia. Porque quando você cria a lógica da imposição do seu pensamento, você está desrespeitando o diferente. Então a gente não quer, eu quero deixar muito claro, respeitar as diferenças de todos os lados. Então é o cuidado que a gente tem que ter, porque a gente não pode colocar a escola como instrumento de uma ideologia. Ao mesmo tempo, as partes que pensam diferente têm que tentar criar relações de diálogo aberto para que a escola tenha um papel de cidadã. Ela não pode ter o papel de impor ideia. Ela tem justamente desmistificar este princípio de que a ideia X ou a ideia Y é melhor.
É viver as diferenças. Então, eu vejo a escola como uma referência de continuidade do processo da conscientização, sem imposição ideológica, mas a liberdade de pensamento. Outros investimentos hoje na cidade de Timóteo. Pensamento de vocês dois, o que você imagina para daqui a 20 anos? Bem, uma das frentes que a gente tem feito é exatamente nessa situação. Nós temos criado duas situações para poder pensar a cidade a longo prazo. Sabemos que tem problemas que são de hoje, que a população já está querendo a solução para ontem. Isso aí a gente está trabalhando para poder resolver, mas ao mesmo tempo também fazendo um planejamento, um trabalho para poder planejar a cidade e organizar para os próximos anos. E aí nós temos dois instrumentos. O primeiro dele é um planejamento através do plano diretor. O plano diretor é o instrumento que naturalmente ele planeja a cidade por um longo prazo. E isso aí, depois de 10 anos de atraso, vai ser refeito. Vamos redefinir aí as áreas que podem ter o crescimento, e qual o caminho que esse crescimento vai acontecer. Então, daqui a alguns meses, tivemos um atraso em função da pandemia, porque nós já chegamos na etapa das audiências públicas. Então, é uma discussão que vai ter que ser feita, e também temos também o plano diretor, vamos colocar assim, da área do desenvolvimento econômico. É um trabalho que vai ser feito em parceria com o SEBRAE. Inclusive foi feito em Fabriciano, foi feito um trabalho muito, muito bacana, que é exatamente para poder... Qual que é a vantagem desse tipo de trabalho? E eu tenho falado isso com as pessoas, já desde o nosso primeiro dia de reeleição. Nós sabemos que o nosso mandato está restrito aos 4 anos, ou seja, até o final do ano de 2022, nós vamos estar, eu particularmente, vou estar entregando a cadeira de prefeito para outra pessoa. E, naturalmente, que precisamos fazer com que a construção dos caminhos a serem trilhados tenha uma participação da sociedade de forma geral, exatamente para as pessoas entenderem que não é um caminho que o Douglas escolheu, mas é um caminho que a cidade entendeu. Então, independente de quem que seja o gestor, ter a tranquilidade de passar por aquele caminho, porque ele já foi definido de forma democrática. A longo prazo, você me pergunta, Douglas, mas na prática, o que você acha que vai ser a cidade de Timóteo? Se depender de mim, vai ser uma cidade que vai ter uma indústria, um setor metalmecânico fortalecido, porque é a nossa vocação, é a nossa essência, mas que vai ter uma diversificação em andamento. Nós temos, por exemplo, o Cefet, que é um patrimônio da nossa região, não só apenas de Timóteo, porque nós temos no Vale do Aço 2 instituições federais, que é o Cefet em Timóteo e o IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais, em Patinga. São as duas instituições que nós temos de ensino a nível federal. E eu quero ter um Cefet na nossa cidade, com mais cursos superiores, com mais cursos técnicos, e que a educação seja uma das molas que façam a cidade se desenvolver. Temos ali espaço físico, inclusive, para poder proporcionar esse crescimento de mais cursos. É uma conversa que eu tenho feito com o diretor da instituição, o professor Flávio, inclusive amigo e pessoal do professor Vespo. Sabemos que tem os entraves. Por exemplo, a área da educação, os investimentos estão congelados aí por um período de 20 anos, desde 2016. Então, 13 de dezembro de 2016 para cá. É um problema, é um desafio a ser vencido. A terceira frente são as novas indústrias, as novas empresas e os novos empreendimentos imobiliários. Então, o que eu gostaria é que, dentro desse período aí que você falou, um período maior de tempo, a nossa cidade colha os benefícios de tudo isso que nós estamos plantando agora. Porque o plano diretor que o Douglas falou, ele estabelece as diretrizes de desenvolvimento da cidade a médio e longo prazo. Ações pontuais é no nosso plano de governo que a gente vem desenvolvendo. E ele, inclusive, rediscute, dentro de um contexto, nós vamos um código de postura da cidade. Tem que ser revisto um monte a legislação tem que ser revista para criar condições para o desenvolvimento e tirar os entraves para que a cidade realmente tenha essa perspectiva. Um professor de história, daqui a 20 anos, que hoje os meninos já nascem nativos das mídias, os meninos já são feras, como que vai ser
aula presencial daqui a 20, 30 anos? Ele vai ter que adequar para essa nova modalidade, esse novo modelo, mas eu quero deixar bem claro, o professor é uma referência muito grande, é uma peça importante no processo, em que pese a perspectiva da visão de ensino à distância, que tem se propagado ainda, não é a forma ideal, única e exclusiva para garantir essa modernidade. O professor continua sendo a peça-chave. Temos que deixar claro que os professores, de uma maneira geral, vão ter que se adaptar, tem que trazer novos modelos, né? E criar perspectiva dentro dessa tecnologia. Mas a presença do professor é imprescindível. Isso é comprovado cientificamente. A própria humano, né? A própria característica do latino-americano, que é a presença, ela é muito importante, mas vai ter que fazer a gente vai ter que aprender com essas novas ferramentas, rediscutir como utilizá-las, e a sociedade também vai acabar se enquadrando nesse contexto. Eu vejo com muita tranquilidade essa tecnologia como referência para garantir o crescimento e desenvolvimento da aprendizagem. Mas isso é uma coisa de se pensar, talvez, para daqui a 20, 30 anos? Sim, eu torço. Dentro de um próprio plano do... Eu torço para que esse momento que nós estamos vivendo seja tá nos ensinando. um impulsionador do uso da tecnologia na escola presencial. Porque, querendo ou não, qual que é a maior dificuldade que nós enfrentamos quando a pandemia chegou? Muitas vezes as escolas não tinham ali o equipamento, não tinha a rede lógica das escolas não estava que é um desafio, preparada, né? Porque nós temos aqui escolas, se for olhar nos últimos, vamos colocar 10 anos, em Timóteo, por exemplo, o que nós construímos de prédio novo na nossa cidade para a educação, foi talvez aqui na nossa gestão ao meio do bairro Limoeiro, e acredito, talvez algumas outras creches. Na rede municipal, você fala. Isso, na estadual, a escola ID. A escola ID. Ou seja, você imagina só. Meu sonho. Olha, eu desculpe interromper o Douglas. Eu tenho, assim, no estado eu aposentei, eu tenho, assim, prestação de serviço de educação desde 1983. E um dos orgulhos da minha vida é ter sido uma peça no contexto da escola ID, porque faz parte da minha história. E é meu orgulho dizer que eu tive a oportunidade de estar no momento certo e estar contribuindo para aquela escola funcionalidade. Eu olho com muito carinho e sempre agradeço a Deus por ter tido essa oportunidade. Não vou cansar de falar isso porque, para mim, foi uma das maiores realizações da minha vida profissional. Isso é verdade, a gente acompanhou, a gente é daqui, a gente acompanhou. Mas aí, Douglas, seu filho, então, daqui um dia vai falar assim, você vai chegar aqui, já tá, não, pai, eu tô aqui, não, peraí só um minutinho, porque já tá assim. Mas o educacional tem uma faixa etária que ainda tem que ser repensada. Nós vamos ter que amadurecer. O Douglas falou, a pandemia nos ajudou muito a repensar. E como que você pensa isso aí? Você tem filho pequeno, o que a gente fez, vamos colocar na prática, né? Todos os municípios, né, nós estamos vivendo um momento aí que os municípios eles vão ter um recurso disponível aí em função da situação da Fundação Renova. Então, a nossa decisão em Timóteo foi de usar esse recurso exatamente para poder melhorar a estrutura dos prédios públicos. Só fazendo um link, né, com a minha fala anterior. Os prédios da nossa cidade são antigos. Então, nós não temos rede lógica, né, nós não temos muitas vezes ali os laboratórios de informática, são arcaicos, os equipamentos. Então, nós temos que modernizar isso mesmo, exatamente para poder chegar onde é que você falou. Porque senão a educação ela vai ficar desconectada com o que é a realidade da modernidade. Do dia a dia das pessoas. É verdade. Nós temos um desafio de construir a plataforma para uma rede municipal. Né? Nós recebemos. É claro que os recursos são limitados e a gente está corrigindo muita coisa, não quero aqui adentrar por uma questão, até um processo, né? Talvez o problema da troca de prefeito constantemente dificultou o planejamento constante, permanente, mas nós estamos conseguindo avançar. Você fala do futuro tecnológico aí, nós vamos ter que aproveitar essa ferramenta. Só que tem certas faixas etárias que elas carecem mais de uma presença. O nível de maturidade vai chegar um momento que as pessoas vão saber lidar melhor com isso. Há bem pouco tempo, há uns 3 anos atrás, 4, a gente via o celular como um problema na sala de aula. Nós vamos ter que adequar essa nova realidade, porque ele foi inclusive instrumento da pandemia. Então, na verdade, ser viável eu manter uma escola aberta? Vai ser viável, porque a presença humana ela ainda é muito forte. Nós vamos ter que se adaptar e desenvolver metodologias
de forma a garantir que o ensino continue. O aluno não vai querer, não, mas imagina. Depende do contexto e da faixa etária. Mas eu acho que aí é que entra as relações humanas. Eu tive, É porque você vai perder, né? tive a oportunidade de fazer, alguns cursos, né, no modelo presencial e no modelo, Sempre. no modelo online, né? Uhum. A distância, vamos colocar assim. Né, o que eu percebi? Qual que foi a minha experiência prática? O modelo presencial, ele proporciona, né, uma relação entre os colegas, que você compartilha o seu conhecimento, em que você, diretamente com o professor, você tem ali o contato, né, da explanação das aulas, naquele momento. E o modelo à distância, ele tem ferramentas que, por exemplo, né, que você pode fazer uma prova online, né, ele te dá o resultado, né, do que você está fazendo ali, né, de imediato, força uma leitura muito maior, porque não tem as atividades práticas, né, do dia a dia. Então, acredito que o futuro vai ser a gente integrar isso tudo. Exatamente. E o ser humano não tem como, E mesmo, não tem como ficar longe do outro. e A verdade é essa. mesmo modelo online tem a necessidade das aulas presenciais em algum momento. Então, Vamos falar pela realidade que nós estamos vivendo hoje, né? Nós estamos vivendo aí um contexto de uma pandemia onde, né, o distanciamento ele foi imposto. Né? Tá todo mundo doido querendo voltar a encontrar os amigos. Né? Eu recebi um vídeo, inclusive, quando foi retornada as aulas aqui na nossa cidade, de uma criança pulando na frente da escola, de alegria. Né? a importância. Antigamente era comum, né? Ia-se fazer um vídeo, a criança muitas vezes manifestava que não queria ir para a escola. Hoje eles estão pulando de alegria porque voltaram às aulas. Essas relações interpessoais, elas fazem parte da nossa vida. Então, nós vamos adequar ao novo modelo. Eu penso, o Douglas falou muito bem, o ensino à distância vai dar algumas garantias, vai dar algumas oportunidades. É uma possibilidade de avançar. Mas a presencial, nós vamos mesclar as duas coisas, vamos aprender, vamos adaptar. A pandemia nos ensinou isso. A falta do professor e a ausência da sala de aula, ela foi sentida pelos nossos alunos. Eu trabalho na parapsicologia, psicologia, tem trabalhado crianças que tiveram muita defasagem, muitos problemas emocionais com a ausência da escola. Então, tem certa faixa etária que a presencial ela é fundamental. Então, é um processo que nós vamos adequar, mesclar as oportunidades para a gente continuar avançando. Olha, eu quero agradecer vocês dois pela presença aqui. A gente está já chegando no final da live, que é 1 hora só que a gente tem. Passou rápido, né? Passou rápido. Muito obrigado, cara, pela presença. Agradeço mesmo você, Vês. Muito obrigado. Vocês dois querem deixar uma mensagem? Perfeitamente. Eu primeiro quero agradecer o Claudinei, dizer que as suas instalações foi muito bem organizadas. Estamos à disposição de participar sempre que a gente for chamado, a gente vai adequar o horário e procurar atendê-lo, que é um trabalho bacana, é a transparência e a divulgação da informação para a população ficar acompanhando. A mensagem que eu deixo, que na dificuldade eu gosto muito da palavra possibilidade. A vida é feita de possibilidades. A gente tem que viver as dificuldades entendendo que nós somos capazes de avançar, que a esperança é um instrumento do ser humano, né? A perspectiva da nossa vida é acreditar nas possibilidades e dizer que nós colocaremos o nosso trabalho à disposição de contribuir para que a nossa sociedade, que a nossa cidade seja ainda cada vez melhor. Então, assim, é acreditar que cada um contribua desarmado, né, respeitando todas as diferenças que existem e que o ser humano é alma boa. Eu não acredito que nós, seres humanos, só enxergamos o problema no outro. Nós temos que ver as qualidades e entendemos que a vida é feita dessa harmonia e que nós somos seres de amor, de respeito, de família, de carinho e que a família como célula, ela tem que entender esse processo porque nós precisamos de estar juntos e, acima de tudo, voltado para o bem comum. Quero também parabenizar, Claudinei, pela iniciativa, né, pelo momento. Eu acho que quando a gente tem a oportunidade de vir falar com a sociedade, né, falar diretamente, né, sobre, né, como que o gestor pensa, o que ele pretende fazer pela cidade, é uma forma da gente também democratizar a informação, democratizar, né, e colocar para as pessoas a importância delas dentro desse contexto, um contexto de acreditar na cidade onde é que ela mora, de acreditar, né, na cidade onde é que ela vive, onde é que a família dela possivelmente vai continuar vivendo. Nós temos que ser
né, bairristas no sentido de mostrar para as pessoas que nós vivemos num local, seja ela a nossa cidade, seja ela a nossa região do Vale do Aço, que tem potencialidades, que tem boas oportunidades e que tem, né, pessoas sérias que estão lutando para isso, seja em Timóteo, em Fabriciano, em Patinga, né, ou seja, no Vale do Aço de forma geral. E isso, né, nós precisamos fortalecer a cada dia, porque muitas vezes a gente tende a valorizar aquilo que é do outro. Né? A região tal que é boa, o estado tal que é bom. Não, o que é bom é onde é que a gente vive e onde a gente ajuda a construir. Quero, né, para poder, né, finalizar aqui, aproveitar, né, para poder fazer uma convocação mesmo para as pessoas. Nós estamos aí vivendo hoje um momento, né, bom, vamos colocar assim, em termos de estrutura de saúde, né, relacionada à pandemia. Nós estamos tendo aí uma disponibilidade de leito, uma disponibilidade, graças a Deus, né, de estrutura hospitalar. Vencemos talvez um momento anterior onde as pessoas passaram muita luta, muita dificuldade, o estado todo. Então, para que as pessoas redobrem os cuidados, não se deixem levar pela falsa sensação que o pior passou. Porque, na verdade, nós estamos vivendo uma linha muito frágil, um momento muito triste. Inclusive, a gente vendo aí as outras regiões, né, tendo problemas novamente, né, ampliando a ocupação dos leitos de hospital. Nós precisamos fazer com que a vida continue, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que voltar para a escola, todo mundo tem que dar sequência na sua história, mas com todo cuidado, com todo zelo, para que a gente, né, não tenha aí novamente um episódio de ocupação, né, dos hospitais, chegar aí na sua ocupação quase total e colocar em risco as pessoas que podem vir a precisar. Quem tiver a oportunidade, tome a vacina. Né, tenha cuidado aí de tomar a segunda dose, né, quem não tem ainda, né, quem não chegou ainda na faixa etária, né, tome aí todos os cuidados, que assim nós vamos superar esse momento difícil. Ô Claudinei, desculpa, Douglas, mas assim, não é nem. Vou parafrasear uma pessoa que tem um programa no rádio aí. Nós temos que participar da corrente do bem. Estou aproveitando a frase que tem um programa, mandar até um abraço para o Geraldo lá, ele tem um programa muito legal, e eu até participei uma vez, então nós temos que pensar no bem, fazer uma corrente, uma frente, pensando no bem de todos e como elemento para contribuir para isso. Beleza? Obrigado a vocês aí, tá? Pela live maravilhosa, né? Muito obrigado. Um abraço. Alô.